Hoje eu quero falar uma coisa muito importante com vocês, uma coisa que atrapalha a vida de muitas pessoas que querem viajar, que é como fazer o planejamento de uma viagem de forma correta, como fazer a sua viagem dar certo. Então eu trouxe aqui 10 passos para vocês que, se vocês seguirem, vocês vão ter a viagem dos sonhos de vocês com o mínimo de perrengues possível. Por quê? Uma viagem sem perrengue é uma viagem sem histórias. Então hoje vamos falar dessas 10 dicas, mas antes quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque isso é muito importante, ajuda muito na relevância, principalmente por esse canal ainda está no comecinho. Então dá essa força pra gente, aproveita, já segue a gente aí. Então vamos lá, primeira dica, planeje com cuidado. A maioria das pessoas que não ficaram felizes no final de uma viagem foi por falta de planejamento. O planejamento é a coisa mais importante deste, vamos colocar assim, deste universo de pessoas que querem viajar, e uma das coisas que você tem que ter, assim, colocado nos mínimos detalhes. Então essa primeira dica é: faça uma planilha, vai ali, coloca tudo que seja importante para sua viagem, saiba de todos os pormenores. Ah, Bruno, mas isso não vai tirar um pouco da graça da viagem? Isso não vai tirar um pouco da emoção? Claro, se você é uma pessoa que gosta de chegar no lugar e ver o que tem para fazer, tudo bem, mas o mínimo de planejamento você precisa ter. Então, crie uma planilha. Se você não gosta de planilha, anote num caderno, mas tenha alguma coisa que te ajude. E já aproveitando aqui para você já ir preenchendo a sua planilha, a dica 2 é: saiba para onde você quer ir. Muitas pessoas assistem vídeos na internet, assistem uma série, olham um lugar e falam: poxa, como eu gostaria de visitar esse lugar. Então pegue e comece a anotar os lugares que você acha que deverá visitar no futuro ou que quer visitar em um dia, e coisas que tem nesses lugares, como por exemplo, é praia, é montanha, é uma cidade turística. Saiba para onde você quer ir. É muito importante você determinar que tipo de viagem você quer fazer. É uma viagem para um lugar ensolarado? É uma viagem para um lugar frio? É uma viagem para um lugar montanhoso? É uma viagem para uma praia? É muito importante você saber que tipo de viagem é, e muito mais do que isso, é importante você saber como que é esse lugar. Então pesquise sobre o lugar, como que ele é, experiências de outras pessoas que já foram para esse destino, e saiba se aquele ali realmente vai ser um destino que vai te alegrar. Por quê? Às vezes a pessoa olha lá um destino como, por exemplo, Curaçao, lindo, maravilhoso, água cristalina, entre outras coisas, mas às vezes a pessoa não gosta muito de praia, então ela talvez não curta muito este tipo de ambiente. Agora, em compensação, talvez você curta um ambiente montanhoso, um Peru da vida. Então saiba aonde você quer ir. Dica número 3, quanto tempo você tem para essa viagem? Muitas pessoas acabam pecando por simplesmente não levarem em consideração o tempo que elas têm para aproveitar. Lembre-se que quando você chega num destino, você vai fazer o check-in no seu hotel, que muito provavelmente você só vai poder fazer depois do meio-dia, e alguns lugares você tem que fazer o check-out até o meio-dia. Então o primeiro dia e o último dia às vezes é perdido. Então você vai ter, sei lá, 4 dias para fazer a viagem. No final você tem apenas 2 dias, porque o primeiro dia está perdido e o último dia está perdido. Então saiba quanto tempo você tem para fazer essa viagem e se esse tempo é suficiente para ver tudo aquilo que você planejou para ver nessa viagem, que a gente vai falar nos itens mais para frente. Porque de nada adianta você ir para o lugar dos seus sonhos e não ser suficiente para você ver tudo, e você vai sair de lá frustrado. Então olhe com bastante atenção essa questão do tempo. E já aproveitando essa questão do tempo, o item número 4 é: quando eu terei esse tempo? Porque mais importante do que saber quanto tempo você tem para fazer essa viagem, é também importante saber quando que você vai ter esse tempo. Porque, por exemplo, se você quer ver neve, você não pode ir para um lugar no verão, senão você não vai ver neve. É óbvio, mas muitas pessoas acabam não se atentando a isso. Ah, Bruno, mas poxa, eu só tenho férias em julho, ou só tenho férias em dezembro. Então escolha destinos que combinam com esse tipo de meio de ano que você tem. E lembre-se, meios de ano sempre são alta temporada em alguns lugares, sempre vai encontrar preços um pouco mais caros. Então se você puder fugir desses períodos é melhor. Mas se você não tem como fugir, fazer um bom planejamento é extremamente importante para que você aproveite. Então levar em consideração quando que você vai ter tempo para fazer
essa viagem também é extremamente importante. O quinto item é extremamente importante, muitas pessoas não levam isso em consideração. Qual é o seu orçamento? Algumas pessoas, eu já conheci muitas pessoas assim, acham que simplesmente ter o dinheiro da passagem do hotel e de alguns dias para comer já é mais que o suficiente. E isso leva a pessoa a passar um perrengue que você não tem noção. Então, leve uma reserva, pesquise quanto que é o gasto médio de uma pessoa ali no lugar onde você vai visitar, se você vai ter que trocar, vai ter que fazer câmbio, se a sua moeda é desvalorizada frente à moeda daquele país, caso você vá fazer uma viagem internacional, ou se ela é valorizada. Pesquise os valores dos passeios, da comida, dos restaurantes, ou seja, tenha tudo ali planilhado para que você não tenha surpresas desagradáveis. Porque já pensou você estar no lugar dos sonhos, no hotel que você tanto queria ir, e daí você não tem dinheiro para pagar um açaí na praia, para comer num negócio ou para fazer um passeio que você tanto queria fazer. Isso é extremamente importante porque isso tem o potencial de destruir uma viagem. E a próxima dica já é muito parecida com a dica anterior e na verdade é até uma continuação, que é: pesquise com bastante cuidado todas as questões de, vamos colocar assim, imprevistos financeiros que você possa ter. Então, você tem que levar em consideração que em alta temporada, em alguns lugares, o preço fica muito mais alto. Então, vamos supor, você está em março pesquisando Campos do Jordão ou Gramado, por exemplo, que são cidades de inverno. E daí você vai olhar o preço das coisas nesses meses e você vai perceber que está um preço. Mas aí você chega lá na alta temporada, no meio do inverno, e se surpreende com um chocolate quente custando, sei lá, R$30. E você fala: poxa, o dinheiro que eu trouxe não vai dar para pagar tudo. O dinheiro que eu trouxe vai me deixar com muitas limitações. Então pesquise o valor das coisas na temporada, naquele momento em que você vai visitar um lugar. Porque senão você vai acabar se frustrando. Saiba o valor de tudo mesmo. Reserve um tempinho para você pesquisar isso, porque é extremamente importante. Como eu falei na dica anterior, a falta de dinheiro numa viagem pode estragar ela e pode deixar ela muito frustrante. A sétima dica é: pesquise o local. Descubra o que você pode fazer nesses lugares. Quais são os passeios, quais são os pontos turísticos, se existe alguma coisa para fazer, uma casa noturna, um restaurante que você precisa visitar, ou um ponto turístico que você não pode deixar de visitar, um museu, uma catedral, uma praia, alguma coisa, um passeio que você não pode deixar de fazer. Saiba de tudo que tem para fazer naquele lugar. Por quê? Assim você vai poder se planejar muito melhor para fazer essa viagem e você vai poder escolher quais são os destinos dentro dessa viagem que vai te agradar melhor. Porque se você é uma pessoa que não suporta museus, então você vai ficar longe de museus e você não vai escolher um destino que a única coisa que tem para fazer é visitar museus e lugares históricos. Então, saber o que tem para fazer nesses lugares é extremamente importante e é um item que não pode ficar de fora do seu planejamento de viagem. Essa oitava dica é uma coisa que eu já vi muitas pessoas negligenciando e eu vou falar para vocês que antes de passar perrengue numa viagem, eu também negligenciava isso, que é: leve em consideração a segurança. Gente, muitas pessoas não levam em consideração a segurança e acabam não fazendo um seguro viagem, não se resguardando para que se proteja de alguma forma. Por exemplo, se você vai fazer uma trilha, tenha o equipamento básico de proteção para que você termine essa trilha e leve memórias boas daquele lugar. Se você vai fazer uma viagem para fora do país, tenha um bom seguro viagem para que você tenha um atendimento médico, para que você possa ser amparado naquele lugar. Você vai para um lugar que tem altas taxas de golpe, coisas do gênero, invista numa bolsinha, numa pochetinha escondida embaixo da camisa para guardar o seu documento, para guardar o seu dinheiro. Invista um tempinho ali para saber como se proteger no lugar onde você vai. Pode ter certeza que ouvindo essa dica você vai se poupar de um transtorno enorme, para não dizer coisas até mais sérias. Então leve essa dica em consideração. A dica 9 é uma coisa que muitas pessoas não fazem por falta de conhecimento. Aprenda a mexer em ferramentas de acúmulos de milhas. Gaste um tempinho do seu tempo para estudar sobre acúmulo de milhas, quais são os cartões de crédito que acumulam milhas, como que você faz para usar esses pontos,
Por quê? Isso tem o potencial de baratear muito, mas muito a sua viagem. Ah, Bruno, mas eu sou uma pessoa que não tem o controle financeiro, eu não gosto muito de usar cartão de crédito porque eu sempre perco o controle. Então vá buscar uma forma de você ganhar esse controle, ter um bom cartão de crédito, acumular milhas e fazer as suas viagens muito mais baratas. Por quê? Gente, eu vou falar para vocês. Eu já fiz viagens totalmente gratuitas usando apenas as minhas milhas. E quanto mais você vai aprendendo sobre esse universo, mais você vai descobrindo muitas vantagens em usar esse recurso. É uma coisa extremamente valiosa em que pouquíssimas pessoas acabam se atentando. Então preste atenção, olhe para ver se o seu cartão pontua, se ele pontua, onde estão os seus pontos, o que você fez com eles. Será que você já não está comendo bola aí, perdendo os seus pontos porque eles expiraram? Então aprenda a mexer com ferramentas de milhas, não aquelas ferramentas de vender e comprar milhas de outras pessoas, tá? Não é disso que eu estou falando. Acúmulo de milhas e ferramentas onde você pode transferir essas milhas para trocar por viagens aéreas, hospedagens, aluguel de carro e outras coisas. Aprenda sobre isso porque isso vai ajudar muito nas suas próximas viagens. E por fim, mas não menos importante, na verdade é um dos itens mais importantes dessa lista, aprenda a usar ferramentas de pesquisas em viagens. Ferramentas estão aí na internet, algumas gratuitas, algumas pagas, mas a maioria são gratuitas e podem ajudar a fazer uma viagem se tornar incrível. Uma dessas ferramentas gratuitas que você encontra, por exemplo, é o Google Viagens, onde você pode pesquisar passagens aéreas, entre outras coisas. Outra ferramenta incrível que você também pode usar é, por exemplo, o Google Maps, onde você pode marcar lugares que você quer visitar. E o Google Maps, gente, é uma ferramenta que muitas pessoas acabam usando apenas o básico ali de se localizar no GPS, mas tem ferramentas incríveis escondidas ali naquele site do Google que permite que você conheça o lugar, saiba coisas para fazer naquele lugar, até encontre pontos históricos ou turísticos que ficam escondidos em outros cantinhos que às vezes são muito bons de se visitar. Então aprenda a usar ferramentas porque elas são maravilhosas. Eu, por exemplo, uso muito essas duas que eu falei para você e também uso, por exemplo, nas minhas trilhas, o Wikiloc, que é uma ferramenta maravilhosa para você não se perder. Então aprenda a usar ferramentas de viagem porque isso pode salvar ou tornar a sua viagem muito mais incrível e épica. Mas e aí, você acha que ficou faltando alguma coisa nesses 10 itens ou você acha que isso já vai ajudar você a ter uma viagem mais incrível? Deixa aqui nos comentários. No mais é isso, agradeço quem ficou comigo até aqui. Se você gostou, deixa o seu joinha e se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve que isso ajuda demais, como eu já falei lá no começo do vídeo. Muito obrigado, um forte abraço e nos vemos na próxima aventura. Tchau, tchau!